Pronto, para quem não está assistindo, vai ficar gravado essa aulinha de hoje também, certo? Então, como eu tinha dito anteriormente, dando continuidade ao que a gente viu quinta, ou melhor, na quarta tarde, melhor dizendo, tá? Na quarta tarde a gente viu a ligação gênica, que é o linkage. E hoje nós vamos ver os contextos mais voltados para a biotecnologia, que é a genética moderna, ok? Então vamos nós. Então aí, ó. Tecnologia de manipulação de DNA, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre benefícios, bem como os riscos, tá? Que podem ser advindos dessas manipulações. Em relação a o que está sendo trabalhado assim mais na atualidade, tá? Está sendo feito o sequenciamento do genoma do Aedes aegypti, tá? Para quê? Para que consiga-se determinar algum tipo de substância que haja especificamente sobre esse indivíduo, tá? Então, não sei se vocês já se ligaram, mas quando está numa época com muita incidência de casos de dengue, e hoje não só mais da dengue, né? Tem a dengue, tem a chikungunya, tem a zika, que são transmitidas por esse mesmo vetor. E aí, quando há uma incidência muito maior de casos dessas doenças, passa aquele carrinho que a gente chama vulgarmente de fumacê, certo? Na realidade, aquele carrinho ali, ele está fazendo a dispersão de um inseticida. E esse inseticida ele vai matar o mosquitinho da dengue. Beleza, vai. Só que é um inseticida de um padrão mais generalista. Ou seja, ele vai eliminar o mosquitinho da dengue? Vai. Mas também vai eliminar outras espécies de insetos que podem ser úteis no ambiente, como, por exemplo, os polinizadores. Tá? Se um fumacê daquele passa próximo a, sei lá, uma colmeia de abelhas, por exemplo, as abelhas vão morrer, porque são insetos do mesmo jeito. Aí vão ser atacadas por aquele inseticida do mesmo jeito. Então, a partir do momento que você faz o sequenciamento genético do indivíduo, você sabe quais são as características, você tem como buscar algum tipo de substância que atue especificamente nessa característica. E aí, se é uma característica única e exclusiva desse organismo aí, aquela substância vai atuar uni e exclusivamente sobre esse indivíduo aí. Tá? Então, a tecnologia atual de sequenciamento de material genético nos permite fazer isso. Tá? E aí já está sendo feita essa questão do sequenciamento do genoma, do Aedes aegypti, enfim, é um negócio bem atual. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, é só dar uma buscada aí na internet que vocês vão encontrar, certo? Então, tecnologias relacionadas ao DNA, tá? Então, quais são as tecnologias empregadas para que fosse possível sequenciar o genoma do Aedes aegypti? Tá? Primeiro, o texto anterior ele convida, né, a uma área da biologia extremamente rica em informações e que direto ou indiretamente influencia a sociedade. Trata-se da engenharia genética ou tecnologia do DNA recombinante, tá? Tudo isso faz parte do contexto que nós chamamos de biotecnologia, ou seja, tecnologias aplicadas à biologia, certo? Então, se a gente pegar a palavra em si e for traduzir, já dá para a gente ter ideia mais ou menos do que se trata. Engenharia, se a gente for observar qual que é a atribuição de qualquer engenharia, a engenharia civil vai estar fazendo o quê? Projetando construções, tá? A engenharia naval vai estar projetando navios. A engenharia mecânica vai estar projetando máquinas. A engenharia elétrica vai estar projetando circuitos. E a engenharia genética vai estar projetando novos organismos. Ou seja, eu consigo formar novos organismos a partir de combinações genéticas de 2, 3, 4 organismos, tá? Que são introduzidos em um único. Tá? E aí a gente tem o que nós chamamos de DNA recombinante. Eu tenho uma nova combinação de uma determinada sequência de DNA, mas que não foi gerada de maneira espontânea, e sim de maneira induzida. Tá? Então, nas últimas décadas, a engenharia genética gerou conhecimento que se converteram em tecnologias importantes para o dia a dia do ser humano. E quais foram essas, essas esses importantes avanços? Tá?
dentro da biotecnologia moderna, a gente vai ter a genética molecular. E ela tem sido um campo de estudo muito amplo e propicia o desenvolvimento da biotecnologia. Biotecnologia, como havia dito anteriormente, ele está dizendo aí, corresponde a técnicas que permitem o uso de organismos para a produção de substâncias úteis aos seres humanos. Então, com o avanço do conhecimento científico, surge uma nova biotecnologia que inclui modernas técnicas de manipulação do DNA, permitindo manipular o genoma dos organismos, transplantar genes de uma espécie para outra, construir sequências de DNA em laboratório, ou seja, eu posso pegar vários fragmentos de material genético de várias espécies e construir uma combinação genética completamente nova. Isso porque, não sei se vocês lembram, mas existe o que nós chamamos de universalidade do código genético, tá? Qualquer espécie que eu for observar o sequenciamento genético, eu vou ter 4 bases nitrogenadas no DNA, que é adenina, timina, citosina e guanina, e sempre que eu tiver uma adenina, ela vai estar ligada a uma timina. Sempre que eu tiver uma citosina, ela vai estar ligada com a guanina. Então, isso aqui, se eu pegar desde uma simples bactéria até um mamífero, um organismo de grande porte, qualquer organismo que seja, tá? Teve DNA, tá? Se ele teve DNA, a combinação genética vai ser essa aqui. E aí, existe uma certa universalidade no código genético, ou seja, todo mundo vai ter a mesma combinação, ATCG. Mas peraí, professor, se todo mundo tem a mesma combinação, por que todos os organismos não são iguais? É aí onde está. A diferença vai estar na quantidade de genes, na quantidade de cromossomos, tá? Na forma de interação desses genes, na sequência das bases nitrogenadas. Então, tudo isso influi nas características que vão ser expressas pelo organismo. De modo que alguns organismos apresentam características diferentes dos outros, mas essas características podem ser combinadas. Teoricamente, na biotecnologia, tudo pode ser tudo pode ser possível. Tipo, eu acho que quando trabalhei biotecnologia com vocês o ano passado, eu tenho uma ligeira impressão de que eu falei isso. Os caras, eles, para provar essa universalidade do código genético, eles simplesmente começaram a fazer a mistura, digamos assim, tá? A recombinação de materiais genéticos de espécies completamente diferentes, para mostrar que há essa compatibilidade genética, muito embora muitas vezes a compatibilidade fisiológica ela não aconteça. Aí o que acontece? Os caras, para provar a universalidade do código genético, eles fizeram o seguinte: pegaram feijão. Não, desculpa, não foi feijoeiro. Foi tabaco, a plantinha do fumo, certo? Pegaram o tabaco e o vagalume, tá? Tem nada a ver um com o outro, um animal e um vegetal, organismos completamente diferentes, tá? São até de reinos diferentes. Mas o que é que eles têm em comum? DNA. E o DNA tem o que em comum? A combinação, adenina, timina, citosina, guanina. E aí, o vagalume, ele tem a capacidade da bioluminescência, que é o fenômeno de produção de luz, tá? Beleza. Ah, o que é que os caras fizeram? Pô, vamos mostrar que existe a universalidade do material genético? Vamos. Então, pegaram o vagalume, sequenciaram o material genético, determinaram qual que é a sequência que está diretamente ligada à emissão de luz, pegaram essa sequência de material genético e induziram essa sequência de material genético a ser implantada em um embrião de tabaco. E aí, os caras produziram uma planta que emitia luz, que ela produzia luz, uma planta que brilhava no escuro. Professor, essa planta sobreviveu? Em laboratório, essa planta conseguiu sobreviver alguns dias, já que no laboratório você consegue fornecer condições ideais para isso, tá? Mas aí por que essa planta não conseguiu sobreviver? Porque além da compatibilidade genética, a gente tem que prestar atenção na compatibilidade fisiológica, tá? Plantas, ao longo da história evolutiva, foram organismos que, dentro do contexto de seleção natural, foram sendo gradativamente adaptados
ao processo de captação de energia luminosa para realizar o processo de fotossíntese e não de emissão de luz. Tá? Então, quando você coloca um vegetal para emitir luz, você está realizando um processo ou está induzindo o vegetal a realizar um processo fisiológico que vai de encontro a tudo aquilo que o organismo ele naturalmente deveria fazer. Então, é aí onde está. Geneticamente falando, tá? A gente tem a compatibilidade dentre todos os organismos. Mas, fisiologicamente falando, tá? A gente tem algumas incompatibilidades e aí acaba acarretando no não desenvolvimento dessas espécies tão exóticas, digamos assim, tá? Inclusive, eu estava há algum tempo conversando com um professor de história e aí ele falando daquela história do mito do Minotauro, né? Que a mulherzinha lá foi lá e traiu o cara com um boi, que ela amava o boi. E aí nasceu o Minotauro e ele foi colocado lá no labirinto e tudo mais. E aí o bicho veio falar comigo, Dado, e aí? É possível? Naturalmente não, certo? Porque não vai haver compatibilidade genética quando os cromossomos forem emparelhar, a quantidade de cromossomos serão diferentes. Mas se a gente for pensar no contexto biotecnológico, teoricamente poderia se formar, digamos assim, um minotauro, né? Se a gente voltar ainda mais na história, tem também o mito do centauro, né? Que eram semideuses, sei lá, alguma coisa assim, que eram metade homem, metade cavalo, que eram os grandes guerreiros e tudo mais, enfim. Então, nada que a biotecnologia não possa tentar fazer, mas a gente sabe que vai haver a compatibilidade genética, mas não haverá compatibilidade fisiológica, ok? Genética molecular e suas aplicações. Então, o avanço da engenharia genética permitiu conhecer, sequenciar e até alterar o código genético de um ser vivo. Essas informações têm sido aplicadas em muitas situações que envolvem a nossa vida, tais como serviço de aconselhamento genético para prevenção de doenças hereditárias e diagnóstico pré-natal sobre anomalias genéticas em fetos. Essa questão do aconselhamento genético é muito comum em pessoas que vêm de famílias, tá, que possam ter algum tipo de anomalia em ambos os ramos familiares ou indivíduos que são muito aparentados entre si, que gera o que nós chamamos de casamento consanguíneo. Tá? Então, o que é o aconselhamento genético? Existe uma especialidade dentro da medicina, tá, chamado dentro do contexto genética, tá? E aí, o médico geneticista, ele vai simplesmente observar as características de ambos os indivíduos, vai ver quais são os genes que estão ativos nesses indivíduos e vai traçar probabilidades de esses genes serem passados aos descendentes. E aí o médico ele vai dizer, ó, tem chance de tantos por cento de acontecer isso, de acontecer aquilo, de acontecer aquilo, aquilo. E aí a decisão cabe ao casal, assumir ou não esse risco. Por quê? Você pode ter 95% de chance do indivíduo ter uma anomalia qualquer, que já é uma anomalia, por exemplo, típica de uma determinada família, e tem 5% de chance dele não desenvolver. E aí nasce uma criança completamente normal, sem aquela anomalia. Tá? Por quê? Enquanto existir a probabilidade, tá? Eu tenho a possibilidade do indivíduo ser normal. É menor? É. É mínima? É. Mas existe. Tá? Então, matematicamente falando, o médico ele vai só te dar números. Tá? Por quê? Porque dentro da genética a gente trabalha com matemática, que é uma ciência exata. Só que as características genéticas não seguem padrões matemáticos. Tá? A combinação dos genes não vai se dar de acordo com aquilo que eu estou calculando. A combinação desses genes se dará de maneira aleatória. Então, tanto pode acontecer quanto não pode. Tá? Diagnóstico pré-natal, isso é bem interessante porque existe uma técnica chamada de amniocentese. E aí, quando o embrião está em desenvolvimento, tá? Ele fica dentro de uma bolsa chamada de bolsa amniótica. E essa bolsa amniótica tem um líquido chamado de líquido amniótico. Quando o feto, o embrião em si, está em desenvolvimento, células do embrião se desprendem, principalmente células epidérmicas.
tá? Durante o seu processo de diferenciação, durante o seu processo de crescimento. E essas células ficam misturadas a esse líquido amniótico. E o que acontece? Um médico vai lá, retira uma amostra desse líquido amniótico, tá? Ele vai buscar uma célula proveniente do feto ou do embrião nesse líquido amniótico, vai retirar o material genético dessa célula, fazer o sequenciamento e vai observar se a sequência de material genético é típica da espécie humana, com todos aqueles padrões que são necessários para desenvolver o indivíduo normal, ou se existe algum tipo de anomalia. E aí já pode determinar, por exemplo, síndromes genéticas, sejam elas cromossômicas, sejam elas gênicas, numéricas, estruturais, enfim. Tá? A identificação de pessoas com base na análise de DNA, isso aí é aquele negócio bem CSI, tá ligado? Que ela deixou algum tipo de tecido orgânico e aí o cara vai lá, sequencia esse material genético, joga lá no banco de dados. Se o cara tiver nesse banco de dados, vai dar compatibilidade. Isso porque existe o que nós chamamos de DNA fingerprint. Tá? Fingerprint, do inglês, se a gente for traduzir, significa impressão digital. É a impressão digital do DNA. Ninguém tem o DNA igual ao do outro, exceto, logicamente, gêmeos univitelíneos, que são clones naturais, digamos assim. À exceção dos gêmeos univitelíneos, cada um de nós tem uma sequência genética única. E aí, em alguns países do mundo, já está sendo feito uma base de dados de DNA. Como? Quando uma criança nasce, qualquer tecido orgânico dessa criança pode ser utilizado para fazer um sequenciamento genético e isso vai ser lançado dentro de um sistema e vai ficar guardado. Se essa criança daqui a 25 anos vier a cometer algum crime e nesse crime ele deixar algum resíduo, tá, que contenha matéria orgânica que possa ser extraído do DNA, tá, esse cara vai ser identificado. Por quê? Porque a combinação de DNA é uma combinação única, tá? Lógico, como eu falei, com a exceção dos gêmeos univitelíneos, tá? Teste de paternidade, que isso aí já vem desde a década de 90, né? Quem nunca, né, assistiu o Ratinho? Cara, todo mundo torcendo parabéns pro papai, né? Quem nunca, né? Enfim, qual que é a sacada aí do teste de paternidade? É eu fazer o bandeamento do material genético. Então, geralmente o material genético eles vão ser divididos em bandas ou segmentos, tá? Esse bandeamento vai ser feito através de uma técnica chamada de geodeeletroforese. E os fragmentos de material genético eles vão ser separados de acordo com o seu tamanho e sua carga elétrica. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou comparar. Digamos que isso aqui seja o material genético do filho, certo? Aí eu vou comparar com o material genético da mãe, tá? Vamos supor que a mãe tenha esse material genético aqui, ó. Tá? O que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou excluir do filho tudo que é igual ao da mãe. Tá? Tirei aqui todas as bandas compatíveis entre mãe e filho. E essas bandas que não apresentam compatibilidade com a mãe, obrigatoriamente tem que vir do outro progenitor, que é o pai, certo? Suponhamos que esse cara tem esse material genético aqui, ó. Esse cara aqui é o pai dessa criança, desse filho aqui? Esse carinha aqui de verde? Não poderia ser, porque ó, eu já tirei tudo. Então, aqui eu tenho compatibilidade? Tenho, certo? Aqui eu tenho compatibilidade? Tenho. Aqui eu tenho compatibilidade? Não tenho. Ou seja, não deu 100% de compatibilidade, então esse cara aqui não é o pai, tá? Porém, se ele tivesse uma banda de DNA aqui, aí eu teria o 100% de compatibilidade. E aí, esse cara seria o pai. Então, o teste de paternidade funciona basicamente dessa maneira, tá? Eu vou sequenciar o material genético da criança, tá? do filho. Vou retirar desse material genético tudo que for compatível com a mãe. E aquilo que não for compatível com a mãe, obrigatoriamente tem que ser de origem paterna. E aí tem que ser 100% compatível com
o provável pai. E a produção de medicamentos, tá? Como, por exemplo, a insulina, que eu acho que ele vai até mostrar como que é feito o processo de produção de insulina que é comercializada hoje, tá? Em relação a como era produzido antigamente. Então, desde a década de 70, tá? Que a gente já tem esse contexto de biotecnologia sendo desenvolvido, tá? Só que há algumas décadas atrás, de uma maneira mais lenta pelo fato de não terem tantas tecnologias como na atualidade, e talvez um dia algum de vocês possa estar falando isso aqui, dizendo, ó, na minha época de escola, o meu professor dizia isso. Na minha época de escola, tá, que eu estava no terceiro ano do ensino médio, o frisson da época era a historinha da Dolly, tá? Clonagem da Dolly e o projeto Genoma Humano, que foi, salvo engano, o projeto Genoma Humano ele foi apresentado ao mundo em 2001, que foi o sequenciamento do material genético completo da espécie humana. E aí, em 2001, eu estava finalizando o meu ensino médio, então era uma novidade. Ó, clonagem, sequenciamento genético, era um negócio muito, muito, muito... Que, tipo, era discutido no meio acadêmico, com os cientistas mais renomados que a gente puder imaginar. Hoje a gente fala de clonagem, de transgênico, a gente fala de manipulação, de sequenciamento genético a nível de ensino médio. Tá? Então, algo que na minha época tá, estava um tanto quanto, entre aspas, distante, digamos assim, de ser uma realidade do cotidiano, hoje está mais no nosso cotidiano do que o que a gente imagina. Tá? Então, na década de 70, descobriu-se que certas enzimas bacterianas, chamadas de enzimas de restrição ou endonucleases, podiam cortar a molécula de DNA. Então, as endonucleases são conhecidas como tesouras moleculares. E aí, essas tesouras, elas vão cortar o material genético em pontos específicos. Elas vão reconhecer uma sequência de nucleotídeos específicas e vão realizar o corte. E isso faz com que eu consiga separar os materiais genéticos. E depois que eu cortar e separar os materiais genéticos, aí sim eu posso selecionar os meus genes de interesse. Existem várias endonucleases, tá? Que são altamente específicas. Elas só vão cortar o material genético em um sítio de ação específico. E aí estão, ó, as enzimas, tá? O nome que elas recebem, a origem bacteriana, quais bactérias que deram origem a essas enzimas, e aqui o sítio de ação, ou seja, aonde vai haver esse corte. Tá? Então pode ver que a sequência genética em cada uma dessas enzimas, ou a sequência genética na qual cada uma dessas enzimas de restrição atua, é uma sequência genética diferente da outra. E aí quando eu utilizo essas enzimas de restrição, eu vou cortar o material genético em um ponto específico que eu quero. E aí eu vou retirar apenas um fragmento de material genético que é de meu interesse. Tá? Então, bactérias, além das enzimas de restrição, apresentam o DNA principal e mais um DNA circular, que é chamado de plasmídio. O plasmídio é um DNA que está diretamente ligado ao processo de reprodução sexuada. É um plasmídio. O plasmídio é um material genético que vai ser trocado por esses micro-organismos. Tá? E aí o que acontece? Naturalmente, esses organismos vão realizar processo de conjugação. Conjugação bacteriana é quando duas bactérias se unem por meio de uma ponte citoplasmática. E aí o plasmídio de uma bactéria vai ser passado para outra. É assim, por exemplo, que originam-se as bactérias multiresistentes. Tá? As bactérias multiresistentes, que são chamadas popularmente de superbactérias, elas são geradas por meio desse processo aí, porque uma bactéria que é resistente ao antibiótico A, ela vai trocar material genético com outra bactéria que é resistente ao antibiótico B. Quando ela passa seu plasmídio para a outra bactéria, a bactéria que recebeu passa a ser agora uma bactéria resistente tanto ao antibiótico A quanto ao antibiótico B. Tá? Então, eu tenho aí, certo, um aumento na capacidade de resistência desse micro-organismo. Mas se parasse aí, estava bom. Mas uma bactéria vai trocar material genético com outra, que troca com outra, com outra, com outra. Quando você vai ver, você tem um micro-organismo altamente resistente a inúmeros tipos de medicamentos, tá? Mas é esse plasmídio, o cara diz, pô, se esse plasmídio é trocado pelas bactérias, eu posso fazer as bactérias passarem um gene de interesse uma para outra.
tá? Então, com o avanço da tecnologia desse processo biotecnológico, tá? Os plasmídeos passaram a ser vetores do meu material genético, ou seja, eles vão ser os caras que vão levar aquele meu material genético de interesse. Como assim, professor? Vamos mostrar aqui como acontece mais ou menos essa tecnologia de recombinação, né? A tecnologia do DNA recombinante e como esse plasmídio ele vai agir nas células, tá? Então, o que é o DNA recombinante? Então, no processo de produção de um DNA recombinante, corta-se com uma enzima de restrição específica, ó, o lugar da clivagem ou do corte está aqui, ó, cortei, beleza, tá? Depois que eu cortei esse plasmídio, que vai ser o meu plasmídio hospedeiro, que é aquele que vai receber a nova sequência de material genético, eu vou fazer o anelamento, que é justamente o quê? Eu vou pegar os genes específicos que eu tenho interesse e vou implantar esses genes aqui, ó. Tá? Depois que ocorre o anelamento, o ponto de ligação ele é feito, tá? E aí eu utilizo aqui uma enzima chamada DNA ligase, que vai ligar esses pontos aqui, fazendo com que o plasmídio seja um só. Sendo que esse plasmídio agora, além da informação genética que ele tinha, passa a carregar também uma nova informação genética que eu inseri de acordo com a minha necessidade. Foi assim, por exemplo, tá, que foi introduzido em bactérias o material genético humano, a sequência de genes humanas responsáveis pela produção de insulina. Então, eu peguei os genes específicos para a produção de insulina, tá, e realizei o processo de ligação. A partir de agora, eu tenho uma bactéria geneticamente modificada, eu tenho um material genético que foi modificado de maneira artificial, que carrega consigo os genes para a produção de insulina. O que vai acontecer? Todas as bactérias portadoras desse novo material genético, dessa nova combinação, por isso que é chamado de DNA recombinante, vai expressar essa característica que foi introduzida, no caso aí, a produção da insulina, certo? Então, como bactérias reproduzem-se de maneira assexuada, uma bactéria que já tem o DNA recombinado, ela, quando duplicar o seu material genético, ela vai realizar o processo de formação de uma cópia idêntica a ela. Então, ela vai fazer a duplicação do seu DNA, bem como do DNA que foi inserido. E a partir daí eu vou ter uma linhagem de bactérias, tá? Todas elas com essa capacidade de produção de insulina. Então, o que antigamente era feito, por exemplo, a insulina, ela era obtida por meio da extração direta da substância de pâncreas de animais abatidos, especificamente porcos. Qual que era o problema? O problema, um deles, é que a quantidade de insulina produzida era muito pouca, o tempo de produção era um tempo muito longo, e a insulina suína, ela não é completamente igual à insulina humana. Isso poderia gerar algum tipo de reação indesejada no organismo. Quando eu faço isso aqui, que eu insiro o material genético específico da insulina humana em bactérias, lembrando, a insulina é um hormônio de base proteica e as bactérias, elas têm os ribossomos, que são as organelas responsáveis pela síntese de proteína. Então, as bactérias passam a expressar essa nova característica, que é sintetizar a proteína, que no caso vai dar origem à insulina, certo? Então tá aqui, ó. Tá aqui. Aplicação da clonagem molecular. Insulina foi a primeira proteína humana produzida pela engenharia genética em células de bactéria e aprovada para uso em pessoas. Então aqui está a representação esquemática de como foi feita. Então, primeiro, o vetor de DNA da bactéria e o gene da insulina do DNA humano são isolados pelas enzimas de restrição, tá? Com a ajuda de uma enzima chamada DNA ligase, falei dela agora há pouco, tá? O DNA humano é então ligado ao plasmídio vetor, tá? A partir daí, o plasmídio recombinante é introduzido na bactéria hospedeira, que, ao se reproduzir, passa a fazer cópias produtoras de insulina humana. Ou, se ela passar esse plasmídio para uma outra bactéria, essa outra bactéria passa a expressar também essa nova característica, que é a característica de produção da insulina, certo? Isso aqui é uma leitura que depois vocês podem fazer, certo? Em relação
ao diabetes, diabetes insípidos, diabetes mellitus e tudo mais, tá? E uma ligeira reflexão em relação àquilo ali, porque diz assim, ó, a tecnologia de manipulação do DNA tem melhorado a qualidade de vida das pessoas com diabetes. A técnica do DNA recombinante permitiu que bactérias transgênicas, ou seja, bactérias geneticamente modificadas, produzissem uma insulina idêntica ao do pâncreas humano, evitando assim complicações por alergia que poderia ser causada pela insulina que era extraída do pâncreas de animais abatidos, tá? Então, compare as vantagens da insulina produzida com base na técnica da clonagem molecular com a insulina produzida por outras fontes. Para isso, pesquise e se atualize. Então, isso aí vai ficar para vocês, né, os que eventualmente tiverem essa curiosidade, buscar aí como era produzida a insulina. E para vocês terem ideia, na década de 70, 80, até na década de 90, insulina era um produto muito caro. Tá? Então, só pessoas que tinham um poder aquisitivo maior conseguiam ter acesso a essa substância. Então, quem tinha diabetes ia tentar controlar na alimentação com alguns tipos de medicamentos, mas se fosse um quadro clínico muito severo, poderia levar à morte pelo fato do cara não ter disponível a insulina, tá? Hoje a insulina, ela é distribuída gratuitamente pelo nosso Sistema Único de Saúde para pessoas que são diabéticas, tá? Curiosidade aí, ó. A engenharia genética vem revolucionando o tratamento de outras deficiências metabólicas, como a produção de hormônio de crescimento, por exemplo, pessoas que têm deficiência de crescimento, tá? Este é produzido pela hipófise e sua deficiência no organismo pode comprometer o crescimento da criança. Pesquise como era realizado o tratamento para a deficiência hipofisária da somatotrofina e como hoje também é utilizado essa técnica de DNA recombinante. E depois, vocês quiserem, fazem um registrozinho aí das suas observações. Então, deem uma olhada aí se vocês tiverem curiosidade, né? Como era produzida a insulina, como hoje é produzida a insulina, como era tratado, tá, pessoas que tinham deficiência de crescimento, como são tratadas as pessoas que têm deficiência de crescimento hoje, na atualidade, tá? Então, estamos com 2 minutinhos aí para o final. Então, tudo que a gente fala de clonagem, de transgênicos, de aconselhamento genético, terapia gênica, está dentro desse contexto de biotecnologia, certo? Então, espero que esse contexto tenha ficado relativamente claro para vocês, tá? Caso vocês tenham eventuais dúvidas, vocês têm à disposição de vocês o material, vocês têm à disposição de vocês materiais extras na plataforma AVA, certo? E ainda, caso persista alguma dúvida, podem me procurar, podem mandar alguma dúvida, podem mandar perguntas que, na medida do possível, eu vou sempre estar respondendo, né? De preferência, manda diretamente para mim no privado, porque se jogar lá no grupo, como rola muita, aí o vizinho começa a fazer obra. Olha que coisa maravilhosa. Que bom, não? É isso aí. Quem sabe faz ao vivo. Mas enfim, por hoje nós vamos ficando por aqui. Próxima semana a gente dá continuidade ao nosso conteúdo programático, ok? Então, bom finalzinho de semana para vocês e até a próxima sexta-feira. Valeu!